principal importante? Que torna importante. Que torna importante. Sabe, quando eu tinha a tua idade, eu também usava um franjão assim. Vamos começar. Vamos começar. Começou já, né? Tá. Que o Matheus também é foda, cara. Matheus, senta aí. Matheus Moura se retirar do recinto. Matheus, ano que vem no primeiro tu faz o podcast. Vai repetir, né? Demorou a entender. Vamos lá. E aí, gurizada, eu sou o Anderson, tô aqui com o VJ, mais um episódio aqui do nosso podcast. Mais aqui uma dupla de oradores, falem um pouquinho de vocês, se apresentem. Bom dia, meu nome é Eduardo Baques, eu sou estudante do primeiro ano do ensino médio e tenho 16 anos. Oi, eu sou a Michelle, eu sou da turma 211 e eu sou oradora do simpósio. Muito bem, qual que é o tema de vocês? É educação financeira no Brasil. Isso. E a gente vai falar sobre a importância, os riscos e tudo que envolve a educação financeira, principalmente no Brasil, mas a gente pode acabar indo para outros temas mais, pessoais, assim. Sim. E antes de começar falando sobre o tema, como é que vocês estão se sentindo em relação ao simpósio? Como é que vocês estão? Eu acho o simpósio muito diferente porque os trabalhos do nosso colégio é 2 semanas para fazer, apresentar, enviar, e é a primeira vez que a gente tem um trabalho assim, né, Sr? Fala pra mim, a gente começou, foi uma proposta bem diferente, o novo ensino médio, ele nos deu a possibilidade de fazer muita coisa e eu confesso que eu arrisquei bastante e botei muita proposta sobre. E eu me lembro que lá no começo vocês já foram os oradores do trabalho inicialmente, depois veio a ideia do simpósio. E eu conversando com a tua mãe, no dia que ela veio aí pra falar sobre, eu falei, pai, ele vai ser o orador do simpósio. Eu disse, sério? Ele não me falou nada sobre isso. E ela ficou bem, assim, impactada de tu tá te desafiando nisso, porque tu nunca foi te falar muito, né, Dudu? Eu geralmente, principalmente quando eu entrei no colégio, lá pelo 4º ano, eu era muito tímido, não falava um pio, assim. Eu E lembro. aí, com o tempo, eu tô mudando, né? E e vamos falar sobre mudança, tá? O novo ensino médio veio, a gente já falou nos outros podcasts sobre isso. Vocês saíram de um 9º ano que tinha lá, sei lá, no máximo 11, 12 disciplinas, né? Isso. E aí vocês foram agora para o novo ensino médio, que são quantos? 23. 21, eu acho. 21, 23. Por aí. Sem mimimi, porque a gente vive com mimimi o tempo todo e vocês estão dando conta disso aos trancos e barrancos e vocês foram os pilotos desde dessa minha proposta da disciplina. Mas falando de mudança, vamos sair um pouquinho da educação financeira no Brasil. Vamos falar do novo ensino médio que foi instituído no Brasil. O que mudou na vida de vocês, fora a sobrecarga e etc, do novo ensino médio nessa conduta de vocês como estudantes e como pessoas para antes, assim, como é que vocês estão se sentindo? Me falem, vamos ser crítico. Me fala dos pontos bons e dos pontos não tão bons assim do novo ensino médio. Tá, eu vou começar com os pontos negativos. Por exemplo, diminuíram os períodos de matemática, português, história, mas não diminuíram o conteúdo. Então fica tudo acumulado. Eles têm que dar resumo nas provas, porque eles não conseguem ensinar tanto pra gente desenvolver e, sabe? Mas o bom é que teve novas matérias, só que acaba tudo ficando apertado, até os trabalhos das novas matérias, ninguém tem tempo pra nada, porque os professores do novo ensino médio, eles também estão exatas, humanas, e também estão no período normal, de história, português, e eles também estão sem tempo. Então acaba que eles só largam trabalho, deixa tudo acumulado pra gente, a gente também deixa acumular. A gente teve 60, 50 trabalhos no primeiro trimestre. É muita coisa, mais as provas. E outra coisa também, que assim como é novo pra nós, é novo pra eles também, né? Também. Então, Acaba sobrecarregando tanto o professor quanto o Quanto aluno. Exato. Mas se não fosse assim, porque eu digo aquilo, né? As pessoas têm uma mania de dizer, não gostei do teu podcast. Aí o cara pergunta assim, tá bom, como é que tu queria ver ele? Eu não tenho a mínima ideia. Tá, mas como é que tu faria? Também não faria.
pô, tem que mandar o cara se catar com essa crítica, porque ele não sabe como ele quer, ele não sabe fazer diferente, a crítica não é estruturada. Quando tu traz uma crítica nesse sentido, como é que tu gostaria que fosse o novo ensino médio? Eu achei muito boa a proposta. Eu acho que eu teria gostado bastante dos novos períodos, as matérias diferentes, mas acabou que eu nem tive tempo pra pensar nisso, tipo, tá diferente, tá mais, sabe? Não tá mais aquela coisa cansativa, tipo, todo dia português, história, matemática. Daí no outro dia, geografia, história, matemática de novo. Tá com períodos diferentes, mas tá tudo acumulado, tem muita matéria, eles não diminuíram as matérias, os professores estão pirando, os alunos estão pirando, tá tudo acumulado. Mas quando tu diz isso, a gente parte de um princípio de uma reflexão muito de conduta e comprometimento. Aí eu te pergunto, quero que seja bem direta, papo reto, assim, Dudu pode contribuir. Se a gente estruturasse o novo ensino médio de uma maneira que tu achasse adequada, não estou falando de ti agora, vamos generalizar, atitude preguiçosa. Se ele tivesse como o aluno pediu, tu acha que o aluno hoje, o adolescente, vamos falar aluno mesmo, porque a pessoa ela vai além da conduta de aluno. Se a gente estruturasse o novo ensino médio, como tu está pedindo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tu acredita de verdade, que a grande maioria dos adolescentes e estudantes hoje do novo ensino médio, eles fariam as coisas ou não? Olha só, eu acho que sim, porque eu acho legal, por exemplo, eu acho legal os trabalhos de exatas, mas tá cansativo, sabe? Tipo, eu acho que se tivesse menos conteúdo, as pessoas estariam pensando mais, tipo, não vamos ter outro período de matemática, a gente vai ter uma coisa mais diferenciada agora. Só que acaba que nem os professores estão gostando muito. Eu já vi 3 professores reclamando, o colégio não avisa isso, tá tudo acumulado, muita matéria. Eles diminuíram nossos períodos, mas não diminuíram as matérias. Tipo, o que a gente vai fazer? E daí eles chegam lá nos novos períodos de exatas e eles têm que dar a matéria que a gente está aprendendo em exatas. A de química faz isso. Ela nos dá uma revisão, ela não nos dá a matéria nova, sabe? Que eles não têm tempo. E a tua visão, Dudu, de comprometimento de aluno hoje em dia? Cara, eu acho que depende muito da proposta do trabalho. Tipo, por exemplo, em humanos a gente tá fazendo 2 trabalhos maiores, assim, que tu cria uma rede social, um Instagram, e tu tem que postar coisas sobre algum tema livre. Então isso acaba dando uma liberdade maior pro aluno para decidir sobre um tema que ele gosta, mas ele continua seguindo o mesmo cronograma dos outros alunos. Então, depende muito da proposta, porque se for uma coisa muito de matéria, assim, talvez as pessoas que não gostam de tal matéria vão deixar de canto e vão fazer só o que gostam. Muito conteudista, né? E eu não consegui dar prioridade para as exatas, eu não consegui fazer muita coisa, porque acabou que a minha prioridade foi as matérias normal, né? Matemática, história, português, que é muito conteúdo, e exatas eu acabo ficando sem tempo, esqueço de fazer trabalho, daí acumula, fico sem nota, e isso ficou meio ruim para mim. A gente está falando sobre educação financeira no Brasil, tá? E eu dou aula para o 9º ano e a gente fez uma apresentação ali para o 9º ano falando da proposta do novo ensino médio. E eu vejo que, querendo ou não, a matemática, as ciências exatas, a matemática, ela vem com um preconceito, né? O cara acha que é só conta e etc, etc. Até que ponto isso prejudica os trabalhos que são transdisciplinares, que vão além de sala de aula? Não é nem o interdisciplinar, que interage com outras disciplinas. A minha pergunta é, essa cultura que vem arraigada aí de que matemática é só conta, o quanto que isso prejudica talvez o cara que não tem essa noção, que tem muita coisa por trás de conteúdo, seja lá disciplina, organização e etc, etc. O quanto que esse preconceito sobre a palavra matemática prejudica nos trabalhos que vão além de fazer conta, na tua visão? Porque o nosso trabalho de matemática aplicada, a gente não fez conta o ano todo. Né? Claro que daí envolve, não é uma específica de matemática, mas, por exemplo, se a gente eu tenho várias ideias para o ano que vem de puxar o simpósio para estatística e probabilidade. E aí, o simpósio não, o podcast. E ali trabalhar as questões de matemática imbuídas na parte mais dissertativa, assim. Mas o quanto que vem essa cultura de que matemática só conta pode prejudicar um trabalho como esse que a gente está fazendo e que muitas pessoas... mas eu queria conta.
desse preconceito do desenvolvimento de habilidade lógica, assim, na visão de você? Eu acho que vem muito desde cedo isso, porque desde o comecinho do ensino fundamental tu aprende que, tipo, português tu vai ler e escrever, matemática tu vai fazer conta até, tipo, decorar tabuada até fazer Bhaskara, por exemplo. Então acho que isso é muito gerado desde pequeno, botando na cabeça das pessoas que matemática é só fazer cálculo e deu. Quando teve esse negócio do novo ensino médio, começaram a avisar. Eu acho que a maioria das pessoas que estão em humanas foram para humanas porque não gostam de matemática. Eu vi muita gente falar isso. E eu também não ia para exatas se lá no início, quando eu fui para exatas, eu queria fazer medicina. Então eu pensei, eu não tenho escolha, eu vou para exatas e vou me virar. Só que quando a gente chegou lá, não tinha conta. Tipo, a gente não fez conta nenhuma. E a maioria não sabe disso. E a gente fala pra eles não acreditam. Para as pessoas de humanas. Qual o principal fator que torna importante a educação financeira no Brasil? Que a metade do Brasil não sabe se preparar para o futuro. Eu vi, num site, pesquisas, que em 2020, 60 milhões de pessoas começaram o ano endividado. E a maioria dessas pessoas, 3% se prepara para aposentadoria. Eles também foram para as ruas, fizeram várias pesquisas e ninguém sabe o que fazer para o futuro. Ninguém tem aquela confiança para o futuro. E, por exemplo, nos colégios, a gente tem ensino religioso, a gente tem química orgânica, a gente tem física na atualidade, mas a gente não tem finanças básicas, que é o mais importante para o nosso futuro, né? Sim. Até porque tu tem um preparo financeiro desde mais jovem, tu consegue ter, quando tu crescer, tu pode ser até ter mais facilidade, se quiser ser empresário, talvez, de administrar todo o teu dinheiro e conseguir fazer isso render além do teu trabalho normal, vamos dizer, tipo, investir em algumas coisas mais seguro, por tu ter o conhecimento que tu precisa para isso. Mas eu não sei se tem a pergunta ali, mas eu queria saber de vocês se vocês chegaram a estudar sobre isso. Tu estava dizendo aí que 60 milhões de pessoas estão endividadas, né? Não sei, hoje nós somos o quê? 300 milhões de habitantes, mais ou menos? Então quer dizer que a cada 5, um é endividado. Isso. Não sei se vocês chegaram nesse ponto aí, mas o que está fazendo com que essas pessoas se endividem hoje em dia? Que a gente não tem a educação de finanças básicas, a gente não sabe sobre juros. Eu não sei sobre juros. Eu não sei sobre taxas, eu não sei nada, porque eu nunca aprendi no colégio, nem nesse nem no outro. Não está incluso na educação, tipo, matemática, português, não está nos mais importantes, mas eu acho que é mais importante, né? Sim. Com certeza. E aí vocês acham que... Tá, falou uma coisa que tem muito a ver, mas não é que eu discorde, mas, por exemplo, hoje não é tu saber sobre juros, tu saber sobre fazer conta, que vai determinar a tua condição financeira. Não, eu quis dizer que eu não sei o básico. Sabe? Não, tudo bem, mas olha só, a minha pergunta é a seguinte. Vou te fazer uma pergunta diretamente, então. Mas tu sabe o que tu quer comprar hoje, tu compra com consciência ou tu compra por emoção? Quer ver, a Isabela, antes ela no podcast dela, disse assim, ó, comprar o que é necessário é o que a gente não pode postergar. Comprar o que é desejado, que é só por vontade, a gente bota na frente do que é necessário. Agora, vamos ampliar então para os adolescentes. Hoje, dos adolescentes, aquele dia tu me surpreendeu assim, né, com aquela história que a gente falou sobre a questão das responsabilidades dos adolescentes, tu me trouxe algumas histórias bem interessantes. Então, tu é muito madura nesse sentido, né? O Dudu também é muito maduro nesse sentido, pela postura dele, o jeito que ele se comunica e que ele se expressa. Mas vamos lá. Hoje, na visão de vocês, os adolescentes, eles sabem o que eles querem hoje em dia? Óbvio que eu estou aqui, né, jogando para os adolescentes, porque tem muito adulto que também não sabe o que quer. Mas eu quero a visão de vocês hoje, na idade de vocês. Quanto vocês percebem assim, putz, eu sei o que eu quero? Na visão de vocês, qual que é o número isso? Vamos tentar estimar aqui. Olha, que números talvez eu não saiba dizer, mas o que pode acontecer, o que normalmente acontece é que as pessoas, os jovens, se confundem muito com o que eles querem. Tipo, são muito indecisos, então eles não sabem decidir exatamente o que eles querem, o que eles precisam, porque passa o dia inteiro vendo vídeos e fotos sobre coisas que não são necessárias, mas que trazem tipo, um prazer, digamos. E eles acabam preferindo buscar esse prazer
mas não pensam no futuro sobre como vão conseguir lidar com as contas, enfim. Ô Dudu, tu acha que o jovem hoje tem referência? Quer ver, por exemplo, eu quando eu era guri, lá 16, 17 anos, pô, eu queria ser aquele cara lá, eu queria ser aquele cara. Uma vez eu fiz uma pesquisa, acho que foi com a turma de vocês, o cara que apareceu em primeiro lugar era o Barack Obama. Em primeiro lugar, assim, o cara que talvez pela história dele, de como ele conseguiu, onde ele chegou. Tu acha que hoje, quem são as referências hoje que o adolescente tem, assim, ou não tem, na tua visão, na visão de vocês, assim? Cara, na minha visão tem muitas referências, só que às vezes podem não ser pessoas muito corretas. Então pode ser uma má referência porque a pessoa vai querer se espelhar suas ações naquela pessoa e acabar sendo uma má decisão. Acaba não sendo a referência própria para a pessoa, Exato. no caso. Ser assim, entendeu? Depender também da... Desorganizada. Desorganizada, eu quero ser estabilizada, eu não preciso de muito, sabe? Eu não entendo muito disso agora, mas eu quero entender. Inclusive, esse simpósio está me ajudando bastante. Mas eu analiso, tipo, se o pai do meu namorado, ele é muito organizado, ele ensina muito meu namorado. E eu também aprendo, e é isso que eu quero. O pai do teu namorado é uma referência pra ti? É. Então tu tem referência. Sim, mas agora, né? Ah, Há tá. 3 meses. Mas aí quem não tem referência sofre mais? Eu acho que sim. Por que quem não tem referência sofre mais? Porque acaba não tendo como não ver como vai ser o teu futuro, mas tu tem menos noção de onde tu quer chegar e tu acaba ficando meio sem rumo, na minha visão. Tem um cara que tem referência também ou não, meu? Quem é a tua referência hoje? A minha referência hoje, eu te vejo muito como referência, sinceramente. Mas Quanto mais específico a gente é na comunicação, melhores são os nossos resultados. Mas deixa eu te perguntar se o cara não tem referência. Ele não vira... Vou exagerar na minha afirmação. Ele não vira a Maria vai com as outras? De ir no efeito manada, assim, de fazer o que os outros estão fazendo e que às vezes nem é bom pra ele, na tua visão? por conta de influência, talvez. Isso, quem não tem referência é influenciado. Influenciar. Acho que até mais influenciado. Tipo, depende por quem, na verdade. Por exemplo, se quem tem uma referência muito forte, por mais que seja boa ou ruim, vai ser, com certeza, muito influenciado por aquela referência. Mas quem não tem vai acabar sendo influenciado um pouco de cada grupo, digamos. Tipo, vai acabar indo pra um lado, daí viu que não era bem o que queria, vai pra outro e acaba pegando um pouco de cada costume, digamos, e acaba juntando tudo e se confundindo, se perdendo. É, que normalmente aquelas pessoas que sempre tiveram uma referência, elas têm aquelas personalidade forte, né? Que é que todo mundo vai atrás. Sim. Então, eles acabam... Sim, eu sempre levei meus pais como referência, mas tu falou um negócio também que o jovem hoje em dia não pode ser referência. Eu não concordo com isso. Eu acho que qualquer um que defende um propósito, uma ideia, um ponto de vista, ele já pode ser referência para as outras pessoas. Por exemplo, eu acho que um aluno em sala de aula já se sobressai em outros, eu acho que ele já pode ser referência para os outros se espelhar nele. Pelo menos fazendo isso eu vou fazer parecido. Para as pessoas, algumas pessoas que são próximas minhas, porque eu sempre busco mostrar, tipo, não vou dizer o caminho certo, porque é muito relativo isso, mas eu acabo mostrando como eu me sinto, tipo, como eu me aprimoro, assim, em sentidos, eu incentivo estudar, eu incentivo treinar, por exemplo, ser saudável. Então acho que posso sim ser referência para os meus amigos. Com certeza. Então, tipo, a gente nunca teve referência, sabe? A gente só sabe... Não, isso Na aí não dor. tá certo. É. E tu, Dudu? Tua família é bem organizada financeiramente? Cara, meus pais, os dois são, mas principalmente a minha mãe, que agora ela é dona de empresa, ela tem uma oficina mecânica, né, lá na Zona Sul. Uhum. Então ela, querendo ou não, ela precisa, para ter sucesso, ser bem organizada. Então ela... toda vez que eu olho ela mexendo no computador, ela tá organizando planilhas, tabelas, porque isso vai ajudar ela a ter mais facilidade. Então, pode parecer trabalhoso no começo, mas se organizar sempre vai acabar no final te dando muito mais facilidade. Cara, olha só então, eu quero que vocês olhem para as câmeras ali, convidem as pessoas para clicar aqui e ir lá pro podcast, que eu vou fazer um recorte desse final para a galera ir lá assistir todo o podcast. Então lá para aquela câmera lá, ó, deem um tchauzinho pro pessoal.
Pede pra eles, venham assistir o simpósio no dia 26 e clica aqui, ó, pra ir lá Clica no assistir link, o meu podcast. Isso aí. Seguinte, dia 26, simpósio aqui no La Salle. Venham, cliquem no link, que vai ser legal. É isso aí então, gurizada. Estamos acabando mais um episódio. A gente tá gravando hoje, dia 26 de outubro, ou seja, estamos um mês pro simpósio. E é isso aí, tá todo mundo muito animado. Não se esquece de se inscrever e seguir lá no Instagram. É isso aí, gurizada.